Oi, meus lindos! Mais uma aula, hoje sobre lei de Faraday. Vamos lembrar que nós estamos em eletroquímica. E eletroquímica é dividida em dois assuntos, pilha e eletrólise. Pilha é uma reação espontânea de óxido-redução, que quando ocorre, produz energia elétrica. Como que isto ocorre? A energia química dos átomos é transformada em energia elétrica. Lembre, pilha é uma reação espontânea. Então, os elétrons saem espontaneamente do polo negativo para o polo positivo. Lembre, negativo com negativo repele, negativo com positivo atrai. Então, os elétrons fazem esse caminho espontaneamente, saindo do negativo para o positivo na pilha. O polo negativo está perdendo elétron. Perde elétron se chama oxidação. Aonde ocorre a oxidação? Sempre no ânodo. O polo positivo está recebendo elétron. Se recebe elétron, é redução. Como se chama o lugar em que ocorre a redução? Se chama de cátodo. E a eletrólise? Bom, a eletrólise, diferentemente da pilha, ela é uma reação de óxido-redução que não quer ocorrer. Se esta reação não quer ocorrer, ela ocorre forçosamente. E quem que força a reação a ocorrer? A eletricidade. Portanto, a pilha produz eletricidade para nós. A eletrólise consome energia elétrica. Eu gasto energia elétrica para que uma reação de óxido-redução que não quer acontecer ocorra na eletrólise. Então, na eletrólise, a gente tem uma fonte de energia, um gerador, que faz os elétrons andar do polo positivo para o polo negativo. Tu está vendo que os elétrons estão indo forçosamente para o negativo. Lembra? Negativo com negativo não se atrai, se repele, mas a eletricidade força os elétrons a andar de positivo para negativo. Então, o polo positivo está perdendo elétron. Se está perdendo elétron, está sofrendo oxidação. Onde ocorre a oxidação? Sempre no ânodo. E o polo negativo está recebendo elétron. Recebe elétron, redução. Onde ocorre a redução? No que, pessoal? No cátodo. Tu está percebendo que pilha e eletrólise é um o contrário do outro? Não só o fato da reação pilha ser espontâneo e eletrólise não espontâneo, pilha ter um ΔE positivo e eletrólise um ΔE negativo, mas também, moçada, os polos estão invertidos. Olha bem, na pilha o polo negativo oxida e é o ânodo. Na eletrólise o polo negativo reduz e é o cátodo. Na pilha o polo positivo reduz e é o cátodo. Na eletrólise o polo positivo é que oxida e é o ânodo, tá? Então aproveita, pessoal, para ver isso aqui bem certinho, as diferenças entre pilha e eletrólise. E a lei de Faraday? O Faraday, gurizada, estuda a passagem dos elétrons pelo fio, que liga um polo ao outro polo. Na pilha, do polo negativo para o positivo,
e na eletrólise os elétrons andam do positivo para o negativo. Faraday estudou isso e fez uma constatação. O que ele viu? Que sempre que passa pelo fio 1 mol de elétrons, e daí tu lembra, se eu tenho 1 mol de elétrons, eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 elétrons. Porque 1 mol de qualquer coisa, né, é o número de Avogadro. 6,02 vezes 10 na 23. 1 mol de canetões, 6,02 vezes 10 na 23 canetões aí. Então, sempre que aqui pelo fio, tanto na pilha como na eletrólise, transitar 1 mol de elétrons, a gente tem esta quantidade de energia, 96.500 coulombs. Boris, e se eu tiver 2 mol de elétron, eu vou ter 2 vezes 96.500? Sim. Se eu tiver 3 mols de elétron, vou ter 3 vezes 96.500 coulombs? Exatamente. Para cada mol de elétrons que passa pelo fio, tu tem 96.500 coulombs. Essa descoberta de Faraday ficou conhecida pela constante de Faraday. Então, 1 Faraday é 1 mol de elétrons. E 1 Faraday é 96.500 coulombs. 2 mol de elétron, 2 Faradays. E quantos coulombs? 193.000 coulombs. Da onde saiu 193.000 coulombs? 2 vezes 96.500. Vejamos 2 exemplos. Neste primeiro exemplo, o alumínio está passando de 0 para mais 3. Aumentou o NOx. Então o alumínio está oxidando. Aonde o alumínio está oxidando? No ânodo, né? Ao passar de 0 para mais 3, ele perdeu 3 elétrons, tá? Quanto de alumínio eu tenho aqui, ó? Qual é o número que está aqui na frente? 1. Então eu tenho 1 mol de alumínio. Qual a massa do alumínio na tabela periódica? 27 gramas. Então, para oxidar 1 mol de alumínio, que é 27 gramas, eu vou precisar quanto de elétron? 3 mols de elétrons. Como cada mol é 6 vezes 10 na 23, então eu tenho 3 vezes 6 vezes 10 na 23, que é 18 vezes 10 na 23 elétrons. Eu tenho 3 mol de elétron, então eu tenho 3 Faradays, porque cada mol de elétron é um Faraday. Se eu tenho, pessoal, 3 mol de elétron, eu tenho 3 vezes 96.500 coulombs, que dá quanto? 289.500 coulombs. Então, isto, pessoal, eu sei só olhando para a oxidação do alumínio. Lá na prova, para oxidar 54 gramas de alumínio, quantos mol de elétron vai precisar? 54 vai precisar de quanto? 6 mol de elétron. 54 gramas de alumínio oxidado vai precisar quantos Faradays? 6 Faradays. 54 mol de elétrons vai precisar de quantos coulombs? 6 vezes 96.500 coulombs. Então, tu pode fazer a regrinha de 3 e calcular, moçada, tá certo? Os mol de elétrons, quantos elétrons passou pelo fio, quantos Faradays foram necessários, ou quantos coulombs de energia tu tem ali.
Outro exemplo. Eu tenho aqui o níquel, mais 2, recebe 2 elétrons e vira níquel 0. Então aqui o níquel está reduzindo. Onde está acontecendo isso? No cátodo, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, 2 mol de elétron, ó, 2 mol de elétron. Então, cada mol é 6 vezes 10 dá 23 elétrons. Então, eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 dá 23 elétrons. Quantos elétrons eu tenho? 12 vezes 10 dá 23. Se eu tenho 2 mol de elétron, quantos faradays eu tenho? 2 faradays. E quantos coulombs eu tenho aqui? Se eu tenho 2 mol de elétron, eu tenho 2 vezes 96.500 coulombs, que é igual a 193.000 coulombs. Então, pessoal, essa quantidade de elétrons, de faradays e de coulombs possibilita o depósito, a produção de quanto de níquel? 1 mol de níquel. E quanto que é 1 mol de níquel na tabela periódica? 58,7 gramas. Então, com essa quantidade, dá para produzir 1 mol de níquel ou 58,7. E aí, pessoal, a gente pode fazer qualquer regra de 3 aqui. Se eu tiver 1 Faraday, quantas gramas eu posso obter de níquel? Bom, com 2 Faradays, 58,7. Com um único Faraday, a metade de 58,7. Tá? Então a gente faz a regrinha de 3 e descobre qualquer um desses dados aqui. Muitas questões vão exigir de nós, tá certo? A fórmula, moçada, do kit. O que é a fórmula do kit? A fórmula do kit, ela é usada para calcular a quantidade de energia em coulombs. E como é que nós vamos calcular? Pegando a intensidade da corrente, que é dada em amperes, multiplicada pelo tempo que a pilha ficou funcionando ou que a eletrólise funcionou, tá? O detalhe é que esse tempo obrigatoriamente tem que estar em segundos. Eles dão em hora, passa para minuto, passa para segundo, tá? A fórmula do kit só aceita o tempo em segundos, tá? E quando que a gente vai usar essa fórmula, moçada? Quando na questão nos informarem o tempo. Tem o tempo na questão, tá certo? Tu vai ter que usar a fórmula do kit, tá? Então, se eles dão o tempo no início, provavelmente tu vai começar a conta pela fórmula do kit. E tu vai calcular o quê? Os coulombs. E para que tu vai calcular os coulombs? Para colocar aqui, ó, tá certo? E provavelmente o exercício vai te pedir quantas gramas, digamos, de níquel se depositou, tá? Então o que tu achou de coulombs vai aqui para X de níquel. Quanto que tu tem em coulombs aqui na equação? 2 vezes 96.500. Produz quanto de níquel? 58,7. O que tu calculou aqui na fórmula, vai aqui embaixo, e aqui vai o quê? O X. Multiplicou cruzado, está o quê? Resolvido. Muitas vezes a pergunta é o tempo que a pilha ficou funcionando, ou que a eletrólise estava funcionando. Então o kit vai ser a última coisa que tu vai usar para descobrir o tempo. Então tu vai começar a conta por aqui, e o que é que tu vai calcular aqui? Os coulombs. Vai calcular os coulombs, vai colocar aqui na fórmula, lá na questão eles vão te dar os amperes, tá certo?
Tu vai dividir os coulombs pelos amperes e o que é que tu vai ter como resposta? O tempo em o que, pessoal? Em segundos. Meus lindos, nos vemos daqui a pouquinho na correção das questões.